Graça e paz, povo abençoado, povo que vai morar no céu. Bendita esperança. Glória a Deus. Vocês estão bem nesse tempo de enclausuramento, isolamento? Mas a era digital nos dá a graça da gente estar junto, ainda que seja pelo vídeo, né? E eu quero ler com vocês, amados, um texto da palavra tão conhecido, um texto clássico, que é aquela situação em que Paulo e Silas, por pregar o evangelho, foi preso. Lembra? Eu vou ler aqui em Atos 16, só um trechinho da palavra, porque é ela que nos alimenta, né? Atos 16, 25. E era perto da meia-noite, e Paulo e Silas oravam e cantavam e davam hinos de louvor a Deus. E os outros presos, todos os escutavam. A situação em que Paulo e Silas estavam, ela não é diferente da que nós estamos vivendo hoje. Você dá para perceber? Eles estavam numa situação em que eles estavam presos. A Bíblia diz lá na frente que eles estavam amarrados pés e mãos em troncos e guardados por guardas, se não me engano, guardas romanos, 16 guardas romanos, não importa, eles estavam enclausurados, como nós estamos, estavam numa situação sem saída, onde estavam presos com agrilhões. A diferença é que nós estamos presos dentro de casa, forçados a não estarmos em igreja, não estarmos nos reunindo, mas a situação era semelhante e a história se repete. Agora, o que eu acho tremendo é o posicionamento e a atitude de Paulo e Silas, né? A Bíblia diz que à meia-noite, quando a Bíblia fala de à meia-noite, é porque a meia-noite significa a hora difícil. Cada um de nós temos uma hora difícil. E Paulo estava nessa hora difícil, nessa meia-noite deles, Paulo e Silas, e a Bíblia diz que eles cantavam e adoravam a Deus em alta voz, ao ponto dos outros prisioneiros estarem atentos e escutando. Quando a Bíblia coloca detalhes, a Bíblia fala detalhes, é preciso a gente atentar aos detalhes. Se eles faziam questão de demonstrar a sua fé, liberar, falando através do louvor e da oração, a sua fé. Nesse momento, nós precisamos tomar atitudes dessa forma, semelhantes. Seguir esse exemplo, liberar a nossa fé em forma de louvor, em forma de palavra de fé, e escutar o que precisa escutar. Eu creio que eles cantavam alto para eles mesmos ouvir. Eu tenho isso comigo. Eles escutavam alto para eles mesmos estar afinados na fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Naquele momento eles não tinham a Bíblia. A Bíblia não era escrita, não tinha Bíblia ainda que nós temos. Nós temos tudo hoje. Mas eles não tinham. O que é que eles tinham? Os louvores que eles mesmos cantavam. Eles tinham os ensinamentos dos discípulos anteriores que conviveram com Jesus e começaram a contar as histórias. Ele viveu assim, eu passei isso por ele, com ele, dessa forma. Eles tinham os testemunhos das pessoas que conviveram ao lado de Jesus. Não tinham os manuscritos que nós temos hoje. Hoje nós temos uma riqueza de informações. Nós temos a palavra de Deus livremente em todas as línguas. Inclusive agora tem nos aplicativos, tem nas internets, tem gravado em áudio, tem para todo tipo de forma da gente absorver a fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio, queridos, que Paulo e Silas precisavam ouvir alguma coisa. Então eles todos latanhados, todos arranhados, porque a Bíblia diz que eles foram açoitados. Né? Os açoites não eram poucos, eram os açoites violentos, né? Basta a gente imaginar machucar um dedinho mindinho, a gente já começa até para dificuldade, até para lavar um prato. Mas Paulo estava amarrado e tinha sido açoitado. Se você for estudar os açoites
da guarda romana, você vai entender que eles estavam no seu limite de esgotamento de dores. E ainda assim eles tinham força para cantar alto, ao ponto de transmitir a fé para ele e para os que estavam ouvindo. Esse é o nosso posicionamento. Fechar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos e olhos para ouvir as coisas negativas que as mídias traz as informações e deixar ouvir aquilo que traz esperança para a nossa vida. Porque Deus fez nós um ser inteligente. Esse cérebro aqui é inteligentíssimo. Ele armazena o que é bom e o que é ruim, né? Então, o nosso consciente ele vai absorvendo. E se nós lançarmos só fé, tá sem força, mesmo se está sem força, você está aí doente, está com um estado meio cansado, você está com sintoma, o que quer que seja, faz algo por isso, para preservar e alimentar a tua fé e se levantar. Bota um fone de ouvido, bota ministrações de fé, bota palavras de fé, né? E essa fé que vai te levantar, né? E além de te levantar, os vizinhos vão ouvir a sua fé. Assim como os outros encarcerados, vizinhos de Paulo e Silas, ouviram. E os céus ouviu. Os céus honrou aquela atitude de fé deles, glorificando a Deus em momento difícil, em momento de prisão e isolamento. Glorifica a Deus. Seja grato pela presença do Espírito Santo que está dentro de você, porque você tem uma palavra para se alimentar, o que eles não tinham, e pela graça e o poder de sofrer, porque nós estamos sofrendo os princípios das dores. Isso é tempo da gente se alegrar. Nossa redenção está próxima. Jesus está voltando. É necessário que isso aconteça. Não precisa ser surpresa para nós. Agora, precisamos fazer com que esse tempo seja um tempo de qualidade, onde nós podemos avançar em fé, onde nós podemos declarar e louvar a Deus com o espírito da fé e fazer valer a palavra de Deus em tempos difíceis. É em tempos difíceis que nós precisamos fazer a palavra de Deus em nossa vida. Fica firme na fé. Ouça a palavra de Deus. Temos 2 ouvidos. Um para ouvir o que Deus deixou na sua palavra e deixar descer para o nosso coração, e o outro para jogar fora aquilo que não presta, que não dá esperança. A nossa vida é do Senhor. Temos um dono. Tudo está no controle do Senhor. Fica firme. Jesus está voltando. Graça e paz.